vi um story de uma amiga, um beijo, Cris, sobre a ceia de Natal. O que seria ceia de Natal sem as mulheres? E aí eu vou te dar algumas dicas do que falar, como questionar isso dentro da sua casa, como trazer esse raciocínio e algumas coisas que você não deve usar. Primeiro, não utilize o termo ajuda. A ajuda masculina, ela é bem-vinda, mas quando você tem uma casa junto com um homem, que você divide a sua vida com ele, que você é casada, ou que você tem um relacionamento sério, ou que ele é seu irmão, seu pai, você não pede ajuda nas tarefas domésticas, vocês dividem as tarefas domésticas. Esse seria o ideal, ok? Porque dentro da nossa concepção, da nossa sociedade, esse formato patriarcal direcionou o homem para o mercado de trabalho, da porta da casa para fora, para o ambiente público. Isso Simone de Beauvoir fala bastante. E a mulher para o ambiente privado, das tarefas domésticas e do cuidado. Mas isso é uma estrutura da nossa sociedade machista e patriarcal, em que o homem está no poder e as atividades de casa, etc., são vistas como menores, como se as mulheres tivessem menos condição mental de realizar as atividades da rua, as atividades de tomada de poder, ocupar um governo, por exemplo, estar numa grande empresa, trabalhar fora, trazer o sustento para casa. E isso ficou para o homem nesse formato patriarcal da nossa sociedade. Por isso, nunca utilize, nem na ceia de Natal, nem nunca, o termo me ajuda. Seu marido não te ajuda na sua atividade doméstica. Ele divide com você. Mesmo que, por exemplo, na minha casa, o meu companheiro, ele cozinha muito mais do que eu, mas eu geralmente lavo a louça. Então há uma divisão. Pode ser que em algum momento ele passe a fazer bem mais coisas do que eu, porque eu tô muito enrolada, ou em algum outro dia que ele não está se sentindo bem, alguma coisa assim, ou que ele tem muito o que fazer, eu faça mais do que ele. Ainda assim é uma divisão, não é uma ajuda, porque quando a gente fala ajuda, a gente presume que aquilo é sua responsabilidade. Então, na hora da ceia de Natal, fique sempre muito alegre com a sua família, claro, aproveite. Entenda que as pessoas, às vezes, mais velhas e de outra sociedade, de outro momento, de outra época, pensam diferente. Mas se você quiser ensinar um pouco sobre igualdade de gênero, sobre a importância de dividir tarefas domésticas, não utilize esse termo. Utilize cooperação. A ideia de cada um tem a sua função diferente em casa e que todos devem cooperar para aquele lar que é de várias pessoas, para que ele possa progredir, para que ele possa ser feliz, ser saudável, ser limpo, ter alimento, ter tudo aquilo, ok? Claro que se você é uma mulher que adora fazer as tarefas de casa, não tem problema algum nisso, desde que isso seja consentido e definido entre vocês. Como eu falei, existe uma divisão. Essa divisão não precisa ser exatamente igualitária, 50% todo dia. É claro que existem mudanças. Da mesma maneira que a contribuição salarial em casa de todo mundo pode ter divisões que não são exatamente 50%, porque não necessariamente você e seu marido vão receber o mesmo valor durante toda a vida. Isso tem variações, exceto se vocês não têm um negócio juntos, é muito difícil, é muito raro que os dois recebam o mesmo salário para dividir igualmente essas tarefas. Claro que tudo isso é decidido e dividido dentro de casa. O debate da sociedade é entender que esse lugar da tarefa doméstica e do cuidado deve ser dividido e não deve ficar apenas em mãos femininas. Além disso, também ele deve ser valorizado. Tem muitas autoras que trazem isso. Outra francesa também é a Françoise Verger. Ela traz essa ideia da gente pensar nas pessoas que limpam o mundo. Ela traz muito esse termo. Ela é uma feminista decolonial. É muito interessante como ela fala que os trabalhos relacionados à limpeza, que geralmente são feitos por mulheres de cor ou imigrantes, são trabalhos que são desvalorizados na nossa sociedade, muito desvalorizados. Então é muito importante que a gente pense sobre isso, reflita sobre isso e até dentro da sua casa, que você valorize aquela pessoa que faz a limpeza e que você também possa fazer, que a divisão ocorra de uma forma saudável para que todo mundo fique bem ali. Um beijo, Feliz Natal para vocês e para a família de vocês também.